tem a honra e o prazer de receber uma nova colunista, a doutora Ana Clara Barros. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ione. Bom dia, pessoal. Tudo bom, doutora? Tudo jóia com vocês. Obrigada pelo convite. Agradeço também ao pessoal da OAB, né, pela parceria, pelo convite. E, na verdade, ficamos muito honrados, né, de levar um pouco dessa informação ao cidadão, de prestar esse serviço, né, de cumprir a função social aí da OAB. Sim, claro, e vamos lá, porque eu e já tem curioso. Além de nós dois, doutora, tem um monte de gente curiosa. Mas estamos curiosos para a pauta que você vai trabalhar hoje. Vai ajudar muita gente ainda hoje. Tem ali, mais além da notícia ser boa, ela é excelente, Ricardo, porque tem outras coisas que ela vai trazer à tona aqui. Então, doutora, vamos lá? Então, o direito de isenção de imposto de renda para pessoas aposentadas e com doenças graves, na verdade, ele não é muito recente, não. Essa lei é de 88 e a maioria das pessoas não sabe que tem esse direito, né? Eu não sabia. Então, e na realidade, lá tem um artigo dessa lei, que é a Lei 7.713 de 88, e no artigo 6º lá existe um inciso que contempla lá a isenção de imposto de renda para pessoas que são aposentadas e portadoras de doenças graves. Mas lembrando, o que acontece? O caso da pessoa ser aposentada, somente os rendimentos de aposentadoria ou pensão são isentos desse imposto, caso ela seja portadora de alguma doença grave. Se a pessoa é aposentada e continua trabalhando, eu me aposentei, mas continuo trabalhando lá, e somente os proventos que são oriundos aí da aposentadoria. Tá. Vamos supor, gerou um outro emprego ou uma outra fonte, essa outra não essa incide outra não, o benefício. Não, essa outra, dependendo da faixa lá que ela, de renda lá dela, né, se for acima de 2 salários mínimos, ela tem que continuar fazendo declaração. Dependendo do valor, vai reter lá no pagamento da mesma forma, mas a aposentadoria não. Então, na teoria, se a pessoa estiver ainda trabalhando, o imposto vai diminuir, mas ela não vai ficar 100% isenta dele. E, na realidade, a maioria das pessoas que são portadoras desse tipo de doença não continuam trabalhando, né? Em grande parte dos casos. Claro que tem alguns casos particulares que a pessoa continua, mas a maioria não. Então, são doenças do tipo cardiopatias graves, né? Doenças graves de coração, doenças renais graves, algumas particulares ali de coluna, diversas outras doenças aí, pessoal os portadores de HIV, diversas outras doenças que esse artigo contempla. E a maioria das pessoas não sabe que tem esse direito, né? Pessoas que têm neoplasias malignas, né? Que são na verdade, todos os tipos de câncer que são malignos. E a maioria das pessoas não sabe que tem esse câncer maligno? Isso, que já, independente dela estar ou não doente naquele momento. Já teve? Isso, a partir da data do diagnóstico para frente, os sintomas não precisam ser contemporâneos ali ao pedido de isenção. Ela pode fazer esse pedido de isenção diretamente com o INSS de forma administrativa, mas a gente sabe que talvez por questões burocráticas a maioria não consegue administrativamente essa isenção. O ideal, na realidade, é que a pessoa, se ela acha que ela tem alguma doença que se enquadra ali, né, como grave realmente, que ela procure por um advogado para pedir uma orientação, porque cada caso é muito particular. Sim. Ou se ela tiver também já um laudo, doutora, e procurar um advogado também, acho que é um bom caminho, né? Isso mesmo. Tendo laudo, exame, quanto mais robusta a comprovação dessa doença, mais tranquilo é esse processo de fazer esse pedido de isenção. Se não conseguir de forma administrativa, tem a possibilidade de judicializar isso, né? E dependendo aí, o caso de doença grave já dá uma prioridade de tramitação na justiça. Então, são processos que não demoram tanto assim, né? Claro que nós não podemos prometer que vai ser da noite pro dia, mas eles têm essa prioridade aí de tramitação. Então, quando nós judicializamos com essa esperança de que seja mais rápido. Sim, olha, e você que está entrando agora na Rádio Alternativa FM, a gente está conversando com a doutora Ana Clara Barros. Ela está explicando aqui pra gente sobre, olha só, o direito de isenção do imposto de renda para quem é aposentado com doenças graves.
Então fica ligado, aumenta o seu volume, avisa para todo mundo que a doutora Ana Clara está explicando isso aqui. Talvez você que está ouvindo a gente, que é aposentado, que tem alguma doença grave, que se enquadre nessa legislação, não precisa pagar imposto de renda. Está conversando aqui ao vivo no Portal da Conversa. E doutora, um exemplo. Eu não sou aposentado ainda. Eu acho que eu devo me aposentar com 132 anos. Ainda vai faltar muito para chegar lá. Eu acho que eu vou chegar com 150. Por aí. Aí, o exemplo. Vamos supor que a pessoa está ouvindo a gente agora e fala assim, nossa, eu não sabia disso. E, sei lá, já está aposentada há 15 anos. Por exemplo, chutando aqui 10, 15 anos. E aí? A pessoa já perdeu o direito? Pode buscar? Pra frente ela ainda consegue isenção, ela consegue retroativo. Como é que funciona isso, doutora? Então, na verdade, a partir da data do diagnóstico da doença, a pessoa passa a ter esse direito. Então, nós estamos em 2025, vamos trabalhar aí que a pessoa descobriu a doença lá em janeiro de 2020. Então, sim, de 2020 para frente, ela tem direito a essa isenção. Então, ela pode pedir. Naquele momento, a isenção vai ser concedida. A maioria das pessoas que são aposentadas, que elas recebem determinada faixa de valor ali a maioria pelo INSS mesmo, o imposto de renda já fica retido na fonte. Então, ela já recebe lá o pagamento mensal dela tendo sido abatido o imposto. Se conferir lá naquele extrato do INSS, ela vai ver lá que vem escrito assim, imposto de renda retido na fonte. E quando a pessoa consegue essa isenção, o INSS para de reter, consequentemente não repassa mais a receita. Embora a pessoa não fique isenta de declarar o imposto de renda, ela fica isenta de pagar. Então ela faz a declaração ali, né? Continua declarando normalmente, porém os rendimentos dela serão isentos a partir daquele momento. E sim, tem a possibilidade de pedir esse retroativo dos últimos 5 anos. E o governo paga, doutor? Paga. Paga? Que isso, hein? Opa! Paga sim, né? Paga, devolve, né? Devolve. Mas devolve mesmo, realmente. Devolve realmente. Conta. Isso. Pix. Não fala de Pix, não, tá dando problema. Não, Pix tá Deixa o Pix pra lá. Mas é possível reaver. É possível reaver, tanto pedindo diretamente para a Receita, né? Geralmente, essa parte aí desse pedido de retroativo mesmo é um trabalho que é feito em conjunto ali, se a pessoa tiver um auxílio de advogado em conjunto com o contador também. E geralmente também pode se pedir judicialmente. Se for judicializado ali, já pode pedir na mesma ação que pede a isenção. Se for o caso, já pede, o termo que a gente usa ali é o indébito, né? A gente já pede a retroação desses valores aí e na maioria das vezes a pessoa de fato tem. Pode ser pouco? Pode, mas você pode economizar. Pra que você vai pagar, né? Lógico, claro. Nossa, muito bacana. Doutora, vamos supor, eu tô viajando aqui na maionese. Vamos supor que tem uma pessoa que tá... a partir de quando que teve essa legislação? 88. Vamos supor, uma pessoa que se aposentou, sei lá, em 90 e está ouvindo isso agora. Ela tem ainda como pedir um retroativo ou não? Não, ela só pode pedir dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. Isso. Ela pode pedir, mas só vai alcançar 5 anos para trás? Isso. Mas ela ainda ganha 5 anos para trás. Mas assim, tem que ver se o diagnóstico da doença também tem 5 anos. Então tem esse fator aí. Tem que ver quando foi o diagnóstico e ver quanto tempo para trás está dando 5 anos. Mas o diagnóstico foi ano passado, então ela não pode pedir 5 anos. Entendi. Então é do diagnóstico para frente. Então a gente conta esse ato de tempo entre uma coisa e outra aí. E o bom também é que não vai pagar mais pra frente também. Isso é ótimo. Eu acredito que na verdade nem tanto, se a pessoa pode não ter direito a nada a retroagir, mas não pagar já ajuda muito. Já é bom demais. A maioria das pessoas que tem esse tipo de doença, tem um plano de saúde, o SUS cobre, dá um tratamento, tudo bem, mas só que a despesa pra você tratar um câncer, por exemplo, é muito grande. É muito grande. Então, assim, talvez a própria isenção pra frente vai custear o tratamento. E é justamente essa motivação, né? Que as pessoas possam ter um tratamento mais digno. Né? Na maioria, a gente tem que trabalhar com a realidade, nós moramos no interior. Então, a maioria das pessoas que tratam esse tipo de doença grave tem que se deslocar até Belo Horizonte. Então, assim, são custos que muitas vezes a pessoa não tem como arcar. Compromete todo o pagamento dela e ainda assim falta, né? Além de pagar o tratamento, muitas vezes ainda tem toda essa logística de deslocamento, né? Exatamente. Além do tratamento ter um custo, a gente ainda conta aí com essa logística de se deslocar até BH para conseguir fazer, né? Que é um custo grande também, né? Outra dúvida, doutora, digamos que a pessoa que está nos ouvindo, ela se enquadre, ou até tenha laudo ou exames e tal, ela pode ir ao INSS
buscar essa isenção, pedir a isenção do imposto de renda, ou ela pode procurar um advogado. Das duas formas ela pode estar buscando? Como é que funciona? Sim, na verdade, o meu assim, conselho é que a pessoa tenha um laudo assim, bem fechadinho em relação à doença que ela tem. Então, ela pode fazer esse pedido, na verdade, até online, né? Pode pedir pelo meu INSS lá, administrativamente, se ela tiver lá acesso, se tiver domínio ali da ferramenta, ou pode pedir ajuda para alguém. Mas o ideal realmente é que passe por essa análise, porque pode ser que a lei ela não especifica, ela chega e diz assim, a exemplo das doenças do coração. Cardiopatia grave. Mas o que o INSS considera grave? Então, essa análise, o ideal realmente é que passe pela análise de um profissional que está ali habituado a se envolver com aquilo. Na maioria das vezes, os advogados têm como dar esse suporte para aquela pessoa. Então, mesmo que a pessoa vá pedir administrativamente, talvez ela se consulte ali com o advogado da confiança dela, pegue esses esclarecimentos e já chegue para fazer esse pedido mais com a claridade, né? Sim. Então, esse pedido pode ser feito pela internet mesmo, pelo meu INSS. Os documentos, eles são todos anexados lá digitalmente, a gente faz um PDF, né? Na verdade, faz um PDF até com o celular mesmo ali, você consegue fazer esse pedido. Em grande parte dos casos, o INSS não defere isso imediatamente. Talvez chame a pessoa para perícia, às vezes indefere por entender que aquele laudo não é prova o suficiente do direito, né? A gente sabe talvez tenha que fazer outro laudo, talvez. Talvez tenha que conseguir um outro laudo, tenha que comprovar com mais exames. Aí, às vezes, né, tenta marcar uma perícia, às vezes não chega a perícia, já nega direto. Então, o ideal realmente é analisar se a sua documentação é robusta o suficiente para fazer o pedido e também passar pela ajuda profissional mesmo e ver se aquela doença realmente é uma cardiopatia grave, uma nefropatia grave, tem aqui hepatopatias também, que são as doenças relacionadas ao fígado. Então, assim, eles só classificam como graves. Então, a gente não sabe se ele vai chegar e dizer que uma pedra no rim é grave, mas pode ser que a pessoa que passa pela diálise ali é grave. Então, assim, isso depende muito de cada caso. O ideal realmente é analisar cada caso separadamente, porque não podemos prometer assim que o seu se enquadra nisso, o seu não se enquadra nisso. Mas assim, pra gente encerrar por causa do horário, é importante que você que está ouvindo, a gente procure um advogado. Né? Com certeza. Pra você tirar todas as dúvidas com detalhe, igual a doutora falou. Aí você vai ver junto com o advogado, com um profissional adequado, se a sua doença se encaixa ali, aí o advogado vai ver junto com você o laudo, vai ver tudo que você precisa. Acho que é melhor, mais recomendável. Com certeza, né? E fica a recomendação, não precisa ir a BH para procurar advogado, não. Molevade tem bons advogados, excelentes advogados. Na verdade, na região toda, aí, nas cidades que compõem a OAB de Molevade, aí, tem excelentes advogados, não precisa ir para BH para procurar, não. Tem a prata da casa aí que vocês podem procurar e eu acredito que vocês serão bem atendidos. Com certeza, tem um profissional aqui, assim, top de linha. Doutora, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Com certeza contribuiu, muita gente está ouvindo e com certeza absoluta despertou muitas pessoas como eu. E vai ajudar. E vai ajudar muita gente. Tá? Obrigado, tá, doutora? Eu que agradeço, pessoal. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Isso aí, todo sábado a gente tem aqui ao vivo a coluna de Direito do Cidadão com a nossa parceria da OAB.